Na última Assembleia Diocesana, tratamos do tema da pastoral urbana. No vídeo que apresentamos na ocasião, falamos do crescimento populacional do estado de Goiás e do Distrito Federal, dando um acento maior, como era o objetivo do mesmo, na cidade de Anápolis e municípios que compõem a Diocese de Anápolis. Na referida projeção, destacamos os fenômenos que o processo de urbanização provoca, tais como construção de condomínios verticais e horizontais, periferização, demanda de serviços básicos como saneamento básico, segurança pública, asfaltamento, saúde, transporte público, entre outros. Para a Assembleia 2018, pensamos refletir, dando continuidade à temática do ano passado, sobre o aspecto de periferização. O conceito de periferia tem ganhado novos contornos com o tempo, tanto porque já é possível encontrar, no espaço urbano brasileiro, bairros localizados em áreas novas, de urbanização recente, longe dos tradicionais centros das nossas cidades. A tendência é que esses bairros já tenham estruturas boas. Sendo assim, não os chamamos mais de periferias, mas de novas centralidades. Evidentemente, aquela ideia de aglomerado urbano com estrutura mínima sem regularização ou algo do gênero ainda persiste em nossas cidades. Em todo caso, estamos falando de expansão urbana. Em cima disso, como igreja, interrogamos: como levar o evangelho a esses irmãos longe do centro da cidade? Mais ainda, que estrutura eclesial temos nesses setores? Devemos admitir que a paróquia é uma estrutura bastante pesada e onerosa, né? Há uma burocracia, há uma instituição por trás da mesma igreja que se chama paróquia, né? E aí a gente encontra, claro, o desafio de sustentar, manter e fazer crescer essa estrutura, de tornar visivelmente presente a igreja por meio de estruturas físicas. A especulação imobiliária, que favorece somente aqueles que a incentivam, faz com que os terrenos se tornem, dentro dessa especulação, supervalorizados, e a gente que vive aí contando moedas encontra grande dificuldade de adquirir essas áreas para tornar presente ali a igreja enquanto paróquia nas suas comunidades. E por fim, o grande desafio são pessoas trabalhadoras que batalham dia e noite, dioturnamente, muitas vezes, que tem que educar os filhos, cuidar da família, fazer o sustento, é motivar os leigos à sua corresponsabilidade com a evangelização. Claro, cansados, né, a gente acaba tomando o tempo livre que esses leigos possuem. E muitos, com muita alegria e contagiados, eles se entregam dentro dessa milícia. Mas motivá-los a essa corresponsabilidade que brota do batismo é um grande desafio. Afinal de contas, a paróquia na periferia tem uma grande extensão, a gente não consegue chegar a isso, então precisamos capilarizar isso através dos movimentos pastorais que por trás estão leigos. O Brasil ainda tem passado, no contexto da periferização, do fenômeno que chamamos de desperiferização, com a preocupação das construtoras em edificar seus imóveis obedecendo às leis municipais, para o fenômeno da reperiferização por conta das ocupações por meio do processo de invasão, gerando ilegalidade e outras situações. Isso gera bairros desconfigurados e incompatíveis com a ideia de uma estética urbana. A cidade de Anápolis, segundo o IBGE, com dados de 2018, possui 381.970 habitantes. Em 2010, Anápolis foi apontada pela revista Veja como uma das 20 cidades brasileiras do futuro em razão de seu grande potencial logístico. Esses dados positivos da cidade não a exime de pensar seriamente na sua expansão populacional e que isso seja com planejamento. Evidentemente, tal pensamento serve para todas as cidades, em especial quando se fala de planejamento da nossa região em franco desenvolvimento, como Nerópolis, Alexânia,
Pirenópolis, Jaraguá, entre outras. Pirenópolis é uma cidade histórica. Pirenópolis é uma cidade muito movimentada, não só pelos moradores dela, logicamente, mas com certeza, como todos sabem, também pelo turismo, né? Turistas que vêm do Brasil inteiro, turistas que vêm de fora e movimentam a região. Só que isso também, né, tem os seus prós e os seus contras. Tem a Pirenópolis bem conhecida, né, a Pirenópolis histórica, a Pirenópolis visitada, a Pirenópolis do turismo, mas tem a Pirenópolis também, né, que é bem populacionada, digamos assim, né, uma grande parte dos habitantes estão nela, que é a Pirenópolis que não está no centro. E por não estar no centro, é a periferia, né, porque periferia significa estar em volta do que é o centro. Nós temos do lado de lá da cidade, né, no lado, digamos assim, oposto à Paróquia Santa Bárbara, o Alto da Lapa, outros bairros que, né, foram surgindo e que são a periferia, não são centros, são muito populosos. E aqui também, do lado de cá, né, nós temos em volta da Paróquia Santa Bárbara o bairro do Bonfim e outros bairros, né, que estão juntos com o bairro do Bonfim. A grande massa chama-se Bonfim, né? Mas uma realidade então também existente. Dentro dessa realidade, nosso trabalho aqui, ele é feito, né, digamos assim, com um foco diferente. Na realidade da Paróquia Santa Bárbara e também desses bairros periféricos, nós temos uma vantagem no sentido de que podemos aprender com aquilo que já foi feito antes. Então nós temos um centro com as tradições, com, né, todo um aparato já de fé, toda uma caminhada. Nós podemos ver o que deu certo e o que não deu certo, para tentar ali então a gente, né, ir colocando, digamos assim, né, esse equilíbrio, né, e ponderando, né, uma maneira correta de fazer um bom trabalho. Essas cidades seguem a dinâmica de expansão como tantas outras Brasil afora. Nerópolis é uma das cidades que mais cresce em nossa diocese. O crescimento da indústria, especialmente da Craft House, fez com que a população aumentasse muito nos últimos anos, pregando especialmente muitos nordestinos que têm vindo buscando oportunidades de trabalho. Nos últimos anos, a igreja criou na região sul da cidade 2 comunidades, a São Miguel Arcanjo e há 2 anos a comunidade São José Operário. Nós como padres ainda percebemos que tem muita coisa ainda a ser feita, o trabalho ainda está só iniciando. E o grande desafio é a descentralização, é criar nessas comunidades as estruturas pastorais como nós temos na matriz, mas é claro, em demanda menor, numa escala menor. Então o grande desafio hoje também é formar os líderes dessas comunidades. Afinal, precisamos de catequistas, ministros da Eucaristia, ministérios de música dessas comunidades. Os padres aqui têm visitado, especialmente nas terças-feiras, as casas, as famílias. E esse trabalho tem surtido efeito. As pessoas se sentem mais acolhidas e se aproximam das comunidades. Mas ainda a necessidade de um acompanhamento mais próximo ainda é fundamental. Nós percebemos que essas comunidades ainda se sentem muito desprotegidas, embora os padres tentam se aproximar, mas o foco pastoral ainda acaba sendo a matriz. Então o desafio é esse, é de criar essas estruturas e conseguir acompanhá-las nas comunidades, onde a vida do povo acontece e onde as pessoas precisam experimentar a proximidade da igreja e o trabalho pastoral também próximo de suas casas. Olhando Anápolis em particular, é uma cidade que tem um centro já considerado histórico com prédios residenciais, comerciais e os que abrigam serviços públicos e privados. Sobressai no conjunto do centro o comércio atacadista, vocação primária da cidade. Saindo do centro, encontramos bairros nobres, de classe média e as chamadas periferias territoriais ou geográficas. Elas já são amplas. Isso é uma constante em todas as cidades. Por causa do êxodo rural, temos nitidamente o inchaço urbano. Onde a igreja se encontra no mundo urbano, trata-se de uma indagação pertinente no passado. No mês de fevereiro, nosso bispo diocesano criou a região pastoral Jesus Bom Pastor
e desde o início estou aqui como responsável. A região pastoral é composta pelos bairros Jardim Guanabara, Residencial Aldeia dos Sonhos, Residencial Ana Caroline e Residencial Centenário. Como sabemos, uma região pastoral não é ainda uma paróquia, é uma quase. No entanto, tem a sua autonomia pastoral e caminha como tal, crescendo cada vez mais para ser no futuro uma paróquia. Nesses meses, desde o início da região pastoral, o principal foco foi a criação das pastorais, e isso aos poucos temos conseguido. No mês de junho, por exemplo, terminamos de organizar a pastoral litúrgica e formamos 36 novos agentes. No mês de julho, formamos 16 novos ministros da Eucaristia. No mês passado, terminamos também de organizar a pastoral do dízimo. Estamos também estruturando nossa catequese. Nesse ano já foram crismados 36 jovens e algumas crianças já estão se preparando para receber a primeira comunhão. Para o próximo ano, temos alguns projetos para a nossa catequese e atualmente estamos implantando também a pastoral familiar e no futuro próximo as demais pastorais. Outro grande desafio são as nossas estruturas físicas. Temos necessidade de construir a nossa igreja matriz no bairro Aldeia dos Sonhos e para isso estamos nos organizando. Temos outras necessidades, mas coloco como prioridade essa matriz. No bairro da Ana Carolina estamos construindo a nossa igreja Nossa Senhora Rosa Mística. Nesse bairro temos necessidade de adquirirmos novos terrenos para a construção de salas de catequese. Enfim, essa é um pouco da nossa realidade na região pastoral. Convido a todos para nos conhecer. Serão sempre bem-vindos. Obrigado. No passado, ocupávamos os lugares nobres do solo urbano. Estávamos no centro. O povo vinha. Hoje falamos do deslocamento eclesial. Vamos ao povo. A ordem é sair de um certo comodismo e inserir-se. Aqui cheguei nessa diocese no dia 8 de março. Nesses 8 meses que aqui me encontro, conheci esse povo de Deus, esse povo querido, e assim aos poucos vamos nos familiarizando. É bem verdade que o nosso setor paroquial abrange cerca de 55 mil habitantes. Temos 5 capelas em torno aqui desse bairro Recanto do Sol e os demais, e vejo um grande desafio ter que, por vezes, ir à comunidade um pouco mais afastada do nosso bairro para ali instalar uma catequese, uma vez que os pais não têm a disponibilidade o tanto quanto esperávamos para ali fazer a catequese em nossa paróquia. Percebo que esse é um desafio da pastoral urbana, ter que nós irmos lá quando eles deveriam vir até a igreja, até a paróquia Santa Clara. Povo acolhedor, povo de Deus, povo querido. Que Deus favoreça a cada um de vocês, paz e bem. Assim sendo, as paróquias novas tentam se adaptar com as estruturas que já têm e as que é possível conseguir com os parcos recursos, proveniente de promoções das mais variadas possíveis. Em todo caso, a fé precisa ser promovida. O povo de Deus lá se encontra. O desafio está lançado. Deixar-me guiar e me abandonar.
tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei, Senhor? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde
graça me basta, teu amor me sustenta.